Beverly Hills, 1973. O escritório de advocacia cheirava a mogno polido, couro caro e a fragrância inconfundível da ganância humana. Divórcios em Hollywood nunca eram apenas o fim de um romance. Eram guerras corporativas, eram batalhas sangrentas onde o amor se transformava em ódio e onde segredos de alcova eram trocados por imóveis e ações. Naquele dia específico, a tensão na sala de reuniões era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca de manteiga. De um lado da mesa imensa estava Jeanne Bigger, a mulher que fora o grande amor de Dean Martin por mais de 2 décadas, a mãe de seus filhos, a beldade loira que havia tentado domesticar o indomável. Ao lado dela, uma falange de advogados tubarões, homens com ternos italianos e olhos frios, prontos para arrancar cada centavo do bolso do cantor mais bem pago do mundo. Do outro lado, deveria estar um homem desesperado, um homem pronto para lutar, gritar e negar. Mas estava apenas Dean Martin. Ele parecia deslocado naquele ambiente estéril, como um leão entediado em uma sala de espera de dentista. Ele olhava pela janela, observando o trânsito lá embaixo, tamborilando os dedos na mesa, visivelmente ansioso não pelo resultado da partilha de bens, mas pelo seu horário de saída para o campo de golfe. A estratégia dos advogados de Jeanne era clara: intimidar. Eles apresentaram uma lista de exigências que faria um rei abdicar do trono. Então veio o golpe final. O número que deveria fazer Dean engasgar com seu cigarro. 6 milhões de dólares. Em valores atuais, uma fortuna incalculável. O silêncio caiu sobre a sala. Os advogados prenderam a respiração, esperando a explosão, a barganha, a ameaça. Mas Dean Martin apenas se recostou na cadeira, soltou uma risada rouca e genuína, puxou sua caneta de ouro e fez algo que deixou todos naquela sala e em toda Hollywood questionando sua sanidade. Ele não viu aquilo como uma perda. Ele viu como o preço do ingresso para a sua liberdade. Para compreender a magnitude desse momento, é preciso mergulhar na psicologia complexa de Dean Martin e na desintegração lenta de seu casamento com Jeanne. Eles eram o casal dourado. Jeanne era inteligente, linda e durante anos a única pessoa capaz de organizar a vida caótica de Dean. Mas com o tempo, a essência solitária de Dino começou a corroer a união. Dean não era um homem cruel, mas era um homem ausente. Ele podia estar na sala de estar, mas sua mente estava em um campo de golfe imaginário ou em um velho filme de cowboy. Ele parou de ir a festas. Ele parou de conversar. Ele se tornou um ermitão dentro de sua própria mansão de 30 cômodos. Jeanne, uma mulher cheia de vida, sentia-se trancada em uma gaiola de ouro com um fantasma. A solidão a levou ao ressentimento, e o ressentimento a levou aos advogados. Quando o pedido de divórcio chegou, não foi uma surpresa para Dean, mas foi um incômodo. Ele odiava confrontos, ele odiava cenas, ele odiava qualquer coisa que perturbasse sua paz interior e sua rotina de jantar às 6 e dormir às 10. Os advogados de Jeanne sabiam disso. Eles sabiam que a maior fraqueza de Dean Martin era seu desejo desesperado de evitar problemas. Eles decidiram usar isso contra ele. Eles inflaram os números. Eles pediram a casa, os carros, pensões vitalícias e uma quantia em dinheiro vivo que poderia quebrar um banco pequeno. A lógica era: vamos pedir o impossível, e ele vai brigar, e então chegaremos a um acordo no meio. Mas você não negocia com alguém que não valoriza o dinheiro da mesma forma que o resto do mundo. Naquela sala de reuniões fria, o advogado principal de Jeanne empurrou a papelada através da mesa. Senhor Martin, disse ele com aquela voz untuosa de quem está prestes a dar o bote. Dada a duração do casamento e o padrão de vida da senhora Martin, acreditamos que esta quantia é justa. Se não concordar, estamos preparados para levar isso a um tribunal público.
Estamos preparados para expor. Dean levantou a mão, interrompendo o discurso ensaiado. Ele nem sequer olhou para o advogado. Ele olhou para Jeanne. Ela estava sentada rigidamente, evitando o olhar dele. Talvez esperando uma briga, talvez esperando que ele finalmente mostrasse alguma emoção, mesmo que fosse raiva. Qualquer coisa era melhor que a indiferença. Jeanne, disse Dean com a voz suave, a mesma voz que vendeu milhões de discos. Isso é o que você quer? É esse o número? O advogado tentou intervir. Sr. Martin, meu cliente não deve falar diretamente. Cale a boca! Disse Dean sem agressividade, apenas como quem desliga um rádio barulhento. Eu estou falando com a minha esposa. Jeanne olhou para ele. Havia lágrimas nos olhos dela. Sim, Dean, é isso que eu quero. Dean olhou para o papel. 6 milhões de dólares. Era metade do que ele tinha. Talvez mais. Era dinheiro suficiente para comprar um país pequeno na época. Frank Sinatra, nessa situação, teria declarado guerra nuclear. Frank teria contratado investigadores particulares, teria escondido dinheiro em contas na Suíça, teria lutado por cada faqueiro de prata apenas pelo princípio da vitória. Mickey Rooney, que se divorciou 8 vezes, teria gritado e chorado. Dean Martin pegou a caneta. Ele não chamou seus próprios advogados para revisar as cláusulas. Ele não pediu tempo para pensar. Ele começou a assinar. O som da caneta arranhando o papel foi o único ruído na sala. Scritch, scratch. O advogado de Jeanne ficou boquiaberto. Ele estava preparado para meses de litígio. Ele estava preparado para cobrar honorários milionários por uma batalha longa. A rendição imediata de Dean era desconcertante. Dean terminou de assinar e empurrou o papel de volta. E então ele riu. Foi uma risada leve, quase um suspiro de alívio. Sabe de uma coisa? Disse Dean, fechando a tampa da caneta com um clique satisfatório. É barato. Desculpe, perguntou o advogado confuso. A liberdade, respondeu Dean, levantando-se e abotoando o paletó. A liberdade é barata por esse preço. Eu posso ganhar mais dinheiro. Eu posso fazer mais filmes, mas eu não posso comprar mais tempo. E eu não quero gastar mais 1 minuto da minha vida discutindo sobre quem fica com o abajur da sala de estar. Ele olhou para Jeanne uma última vez. Não havia ódio nos olhos dele. Havia uma espécie de carinho distante. O carinho que se tem por uma lembrança antiga. Fique com tudo, querida, disse ele. Fique com a casa, fique com o dinheiro. Só não fique com o meu taco de golfe favorito. Aquele eu vou levar. Dean caminhou em direção à porta. Os advogados estavam paralisados. Jeanne começou a chorar, mas desta vez não era de raiva. Era a percepção súbita e dolorosa de que ela havia acabado de ganhar 6 milhões de dólares, mas havia perdido o único homem que, de sua maneira estranha e quebrada, era insubstituível. Ela percebeu que o dinheiro não a consolaria nas noites frias e que a indiferença de Dean doía mais do que qualquer briga. Ele não estava lutando por ela porque ele já havia partido emocionalmente há muito tempo. Dean saiu do prédio e entrou no sol da Califórnia. Seu motorista estava esperando. Para onde, Sr. Martin? De volta para a mansão? Perguntou o motorista. Não, disse Dean, entrando no carro e afrouxando a gravata. A mansão não é mais minha. E, francamente, aquela casa era grande demais. Eu sempre me perdia indo para o banheiro. Ele riu novamente. Ele se sentia leve. Um peso de 6 milhões de dólares havia saído de seus ombros. A maioria dos homens veria aquilo como uma ruína financeira. Dean via como uma limpeza. Ele se mudou para uma casa menor, um lugar onde ele podia alcançar a geladeira sem ter que andar 10 minutos. A filosofia de Dean Martin sobre dinheiro era radicalmente oposta à de seus contemporâneos. Para a maioria das estrelas, o dinheiro era um placar. Era a prova de quanto você valia como ser humano.
Para Dean, o dinheiro era apenas um lubrificante para a vida. Ele servia para garantir que o uísque nunca acabasse e que as contas fossem pagas. Se ele tivesse o suficiente para isso, o resto era excesso. Ele costumava dizer aos amigos, quando questionado sobre o divórcio: "Eu tenho 2 braços, 2 pernas e uma voz. Enquanto eu tiver isso, eu posso fazer dinheiro. Por que eu vou chorar por papel pintado de verde?" E ele estava certo. Nos anos seguintes, Dean Martin trabalhou mais e ganhou mais. Seu programa de TV, The Dean Martin Show, tornou-se ainda mais lucrativo. Ele recuperou os 6 milhões e muito mais. Mas ele nunca recuperou o desejo de viver em palácios ou de acumular coisas. Ele viveu o resto da vida de forma surpreendentemente simples para um homem de sua estatura. A atitude de Dean naquele divórcio tornou-se lendária em Hollywood. Advogados contavam a história em bares como um conto de advertência ou de admiração. O homem que assinou o cheque rindo. Mas há uma camada mais profunda nessa história. Ao entregar tudo sem lutar, Dean Martin negou a Jane e aos advogados a satisfação do conflito. Uma briga exige 2 participantes. Ao se recusar a entrar no ringue, Dean venceu a luta por nocaute técnico. Ele manteve sua dignidade intacta. Ele não permitiu que ninguém o visse suar, gritar ou implorar. Frank Sinatra, quando soube do acordo, ficou furioso em nome do amigo. "Você é louco, Dino", gritou Frank. "Você deu tudo para ela. Você deveria ter destruído aqueles advogados." Dean apenas serviu uma bebida para Frank e disse: "Frank, você gasta toda a sua energia segurando as coisas. Eu gasto a minha energia soltando-as. Quem você acha que dorme melhor à noite?" A resposta, claro, era Dean. Frank Sinatra vivia atormentado por suas batalhas, seus rancores e suas posses. Dean Martin dormia o sono dos justos, ou pelo menos o sono dos desapegados. A história do divórcio de 6 milhões é o exemplo supremo do cool de Dino. O cool não é apenas usar óculos escuros e fumar. O verdadeiro cool é a capacidade de olhar para um desastre financeiro e ver apenas uma inconveniência logística. É a capacidade de valorizar a sua paz de espírito acima do seu patrimônio líquido. Jane Bigger viveu uma vida longa e confortável com o dinheiro, mas amigos próximos diziam que ela nunca deixou de amar Dean. E Dean? Ele nunca disse uma palavra ruim sobre ela em público. Ele pagou o preço, fechou a porta e seguiu em frente. Anos mais tarde, quando a saúde de Dean começou a falhar, Jane foi uma das poucas pessoas que ele permitiu que se aproximasse. O rancor havia desaparecido porque nunca houve rancor da parte dele, apenas a necessidade pragmática de silêncio. No final das contas, aquele cheque de 6 milhões não comprou apenas o divórcio. Comprou a lenda de um homem que era grande demais para ser mesquinho. Mostrou ao mundo que você pode tirar o dinheiro de Dean Martin, pode tirar a casa dele, pode tirar a esposa dele, mas você nunca, jamais, pode tirar a sua classe. Ele saiu daquele escritório mais pobre em dólares, mas infinitamente mais rico em espírito, provando que a verdadeira riqueza é a capacidade de rir quando o mundo espera que você chore. E enquanto o carro se afastava, levando-o para sua nova vida de solteiro em uma casa menor, Dean Martin provavelmente estava pensando apenas em uma coisa: espero que o novo lugar tenha uma boa TV a cabo para assistir aos meus faroestes. E para ele, isso valia muito mais do que 6 milhões.